Galerinha do terceiro, seguinte, eu vou desconsiderar a nossa aula da parte da manhã e retomar o assunto do zero, tá? Então aqui a gente começa hoje a falar de metabolismo energético, ou seja, traduzindo, produção de energia. Como eu falei para vocês de manhã, qualquer que seja o processo metabólico, 99,9% deles vão requerer energia em pelo menos algum momento. Processos metabólicos, obviamente a gente está falando aqui de seres vivos, tá? Então, o que vem acontecer no meio intracelular e até mesmo em alguns casos no meio extracelular vai precisar de energia para que aconteça, ok? Energia, segundo a física, capacidade de realizar trabalho. Então você precisa estocar energia no seu corpo para que aos poucos você vá utilizando essa energia. Para quê? Para provocar mudanças aí no estado da matéria. Você vai precisar, em algum momento, fazer digestão. Para isso, você precisa que as suas células estejam vivas, estejam metabolicamente ativas. Então, nesse sentido, você vai precisar de energia. Células nervosas, para emitir sinapse, mesma coisa. E por aí vai. Ok? Só que é o seguinte. Tem um princípio que diz que a energia só pode ser transformada. Você não pode criar e nem destruir essa energia. Então, a gente vai estudar como os seres vivos obtêm, como eles utilizam essa energia. Isso fica no segundo plano, né? A gente vai estudar basicamente como eles obtêm a energia. De modo a partir de uma fonte de energia, essa energia é transformada e repassada ao longo das cadeias alimentares. Se vocês lembrarem desse assunto em ecologia, o que a gente falava? Você tem uma fonte de energia na forma de luz solar. Essa energia ela é capturada por um produtor, transformada em energia química, e essa mesma energia química que o produtor transformou, estocou para o seu uso interno e porventura é repassada aos demais elos dessa cadeia, essa energia toda provém de uma única fonte. Tá? Então, de novo, numa cadeia alimentar, quem introduz o elemento energia é o produtor. Através de fotossíntese, através de quimiossíntese, não importa, ele vai capturar essa energia. Aqui, como eu coloquei do solar, a gente está falando de um organismo fotossintético. Quando esse indivíduo produz essa energia na forma química agora, ele está estocando essa energia para uso futuro, queimando parte dessa energia para uso imediato. O que é estocado aqui é o que vai ser repassado para os níveis seguintes da cadeia, ok? Então a gente vai estudar formas de obtenção dessa energia aqui dentro desse assunto. Bom, deixa eu voltar aqui os slides, depois a gente volta para a música. A gente tem dois tipos moleculares básicos
quando a gente está falando em metabolismo energético. A gente fala muito em glicose, a gente fala bastante também em ATP. Tá? A glicose ela serve como combustível celular, ela vai fornecer essa energia. Por que, que ela fornece a energia e não a luz do sol? Uma vez que o indivíduo faz a fotossíntese, que é a conversão de energia solar em química, essa energia química ela vai ser estocada de alguma forma, certo? Esta forma de armazenamento, de estocagem, ela é nada mais, nada menos que, na grande maioria dos casos, glicose. Então, a partir daqui, a glicose é quem vai fornecer energia para os processos metabólicos. Tá? Só que é o seguinte, se fosse assim, fácil, a gente só utilizaria a glicose, não utilizaria ATP. Mas só que tem um porém, essa molécula aqui ela é muito grande para os padrões celulares. Você precisa de uma forma mais ágil de levar essa energia aonde ela é necessária. Então a glicose ela serve como molécula de armazenamento. Ela serve então para você armazenar a energia dentro da célula. Você tem locais específicos de armazenamento, você tem até tecidos específicos para armazenar glicose ou gordura, né, dependendo da célula, dependendo do organismo. Okay? De qualquer forma, a glicose vai então ser responsável por armazenar essa energia. Como eu falei, para os padrões celulares, ela é uma molécula grande. Então, o que, que você faz? Você quebra essa molécula de glicose em porções menores e captura a energia proveniente dessa quebra e coloca numa outra molécula. Essa outra molécula é a adenosina trifosfato, que a gente chama de ATP. Okay? Ela é bem menor que a glicose, ela vai ser muito mais facilmente armazenada e é através dela que você captura a energia contida agora na glicose e leva essa energia aonde os processos metabólicos são de fato necessários. Lá você vai liberar essa energia, lá essa energia vai estar disponível. Então você tem uma molécula grande, que é a glicose, para armazenar a energia, e você tem o ATP, que é uma molécula menor, que serve para o transporte dessa energia. Muito bem? Então você tem aí esses dois tipos celulares envolvidos no metabolismo energético. Você precisa, em algum momento, adquirir um para obter o outro, porque você só vai formar ATP uma vez que você tenha antes obtido glicose. Tá? Então, se a gente for parar para pensar, obter ATP é diferente de obter energia e vice-versa. São processos diferentes. Primeiro você obtém glicose, para depois você obter ATP. E são processos distintos.
Na obtenção de glicose aqui, por exemplo, autótrofos vão realizar fotossíntese, podem realizar também quimiossíntese. A gente costuma trabalhar mais com fotossíntese por conta dos seres autótrofos que são mais comuns a nós. Então, é um exemplo mais prático. Então, aqui, através da fotossíntese, uma planta vai obter a glicose que ela precisa. Já os heterótrofos, como eles vão obter essa glicose? Se alimentando. Por isso que nós não precisamos fazer fotossíntese, por exemplo, porque a gente tem uma outra via de obtenção de energia ao nível de glicose. A gente simplesmente se alimenta, a gente captura da natureza a glicose que a gente precisa. Ok? Uma vez que esses organismos têm agora glicose, eles precisam agora formar ATP. Para a formação de ATP, você vai ter basicamente a respiração em ausência de oxigênio, que a gente chama também de fermentação. Você tem a respiração aeróbica, que ocorre em presença de oxigênio. E ATP, a gente vai ver que ele pode ser formado durante a fotossíntese também. Você forma um pouquinho de ATP durante a fotossíntese e você forma muita glicose durante a fotossíntese. Tá? Por isso que está aqui marcado que tanto a fotossíntese, que vai permitir à planta produzir glicose e ATP, quanto a respiração aeróbica, que é o evento posterior que quebra essa glicose para a produção de ATP, ambos ocorrem em plantas. A gente tem um costume de estudar a fotossíntese e pensa que o metabolismo energético da planta acaba por aqui. E a gente está se confundindo nessa parte. Primeiro, a planta produz glicose para armazenar energia. Num segundo momento, quando ela precisa dessa energia, o que ela faz? Ela quebra a glicose e produz ATP. Porque a maior parte da energia que a planta produz durante a fotossíntese está na forma de glicose. Então, depois, a própria planta faz respiração aeróbica para quebrar essa glicose e produzir ATP. Tá? Então, não confundam obtenção de glicose com obtenção de ATP. São duas coisas diferentes. Tá? Uma coisa é você obter as grandes moléculas para armazenamento de energia, que a gente está chamando aqui glicose. Existem outros tipos, mas a gente vai ficar só nela. Outra coisa é você, depois que tem a glicose, quebrar essa molécula para a formação de ATP, que são as moléculas menores que vão chegar aonde de fato a energia é necessária. Ok? Então você tem glicose e ATP como moléculas aí energéticas fundamentais. O ATP, eu comentei de manhã, onde a energia dele está contida? No terceiro fosfato. Então, a energia está contida aqui. Então, esse esquema que a gente está vendo aqui embaixo, em que a partir de ATP, vamos seguir a flechinha 1. Está apontando na direção de ATP para ADP. Então, aqui você vai ter um processo de liberação de energia na flechinha 1. Então, 1 corresponde à liberação de energia. E o 2, em que a flechinha está apontando na direção contrária? No 2, você vai ter então um processo de
um processo de armazenamento dessa energia. Ok? Então, quando você quebra essa molécula, libera um dos fosfatos, aqui você está liberando também energia. Da mesma forma, quando você, a partir de um ADP, junta aqui um outro grupo fosfato formando o ATP, aqui você vai ter então energia que foi capturada de onde? Das moléculas de glicose. Ela vai ser armazenada aqui para uso posterior, ok? Então, o ADP funciona como uma bateria descarregada. Para que ela se carregue, você precisa então formar ATP. Aí você vai ter então uma bateria carregada, pronta para fornecer energia onde ela é necessária. Esse processo de formação de ATP a gente chama basicamente de fosforilação. Fosforilação é o processo de formação de ATP, que quer dizer adenosina trifosfato. Como você forma a adenosina trifosfato? Somando a adenosina difosfato, com 2 fosfatos, e mais um fosfato inorgânico. A partir daqui você vai ter então essa molécula carregada, pronta para fornecer energia. Essa fosforilação ela pode ocorrer das seguintes maneiras. Né? O que é a fosforilação? De novo, formação de ATP. A gente já viu aqui na lousa digital que você tem essas 3 vias para a formação de ATP. Então você vai ter a fermentação, você vai ter a respiração aeróbica e você tem a fotofosforilação. Foto, luz, fosforilação, formação de ATP. Então é a formação de ATP em presença de luz, que vai ser uma das etapas da fotossíntese. Por isso que eu falei que ATP é formado durante a fotossíntese, porém o produto final mais abundante é a glicose, não é o ATP. A gente começa então por aqui, através da fermentação, sem uso de oxigênio. Você vai formar então as suas moléculas de ATP. Esse é o primeiro tipo de fosforilação que a gente vai ver aqui embaixo, logo abaixo. Tá? Fermentação, pessoal, eu comecei a fazer um quadrinho de manhã e esse quadrinho não teve como a gente terminar ele, né? Vocês viram? Só que, resumindo o que eu ia passar para vocês de manhã, a fermentação ela é feita por organismos que são unicelulares e ela é, como a Karen bem me lembrou, ela é um processo que é pouco eficiente. Ou seja, a quantidade de ATPs produzida nesse processo é bastante baixa. Olha só, para cada molécula de glicose disponível, você tem um saldo, após a fermentação, de 2 ATPs. Como comparativo, eu digo a vocês que na respiração aeróbica, em presença de oxigênio, você tem a formação de mais ou menos 30 moléculas de ATP.
Então, olha só como a respiração aeróbica é mais eficiente. Aqui você tem um saldo de 2. Aqui os pesquisadores divergem um pouco, mas eu vou colocar mais ou menos 30. Moléculas de ATP. Tem gente que fala em 38, tem gente que fala em 32. Isso aqui é um salto gigantesco, porque a partir da respiração aeróbica foi possível você sair de organismos unicelulares, simples, para organismos celulares mais complexos e principalmente para os multicelulares. Porque aqui você tem um processo mais eficiente. Você adquire uma molécula de glicose e pega dela tudo que ela tem para oferecer. Enquanto que na fermentação, o resíduo que sobra desse processo poderia ser aproveitado ainda, porque é um resíduo que contém muita energia, como a gente já vai ver. Fermentação pode ser de dois tipos: alcoólica e fermentação láctica. Você vai ter, além do ATP produzido em ambos, de duas moléculas de ATP sendo produzidas em ambos os processos, você vai ter resíduos também. No caso da fermentação alcoólica, o resíduo é etanol. No caso da fermentação láctica, o resíduo é o ácido lático. Ok? Isso aqui tem uma importância também gigantesca na nossa indústria atual. Porque através da fermentação alcoólica que você vai produzir bebida alcoólica, por exemplo, cerveja, vinho, você produz o etanol, que é utilizado como combustível. Da mesma forma, a fermentação láctica é responsável aí por processos de fabricação de queijo, fabricação de vários derivados do leite, vão ser feitos através de fermentação láctica. Ok? Então, você tem na fermentação alcoólica, como eu já falei, um saldo de 2 ATPs. Além disso, você vai ter, através da quebra da molécula da glicose. Percebam que aqui eu não estou indo a fundo na química. Estou mais interessado em mostrar a vocês os produtos de todas essas reações que vão ocorrer aqui na fermentação. No caso da respiração aeróbica, a gente vai ter que ir um pouquinho mais fundo nas reações, mas eu vou o mínimo possível para que o processo fique bem claro, que é isso que importa na biologia. Então aqui a gente tem uma molécula de glicose, a partir dela você vai ter a formação de duas moléculas de álcool etílico, mais duas moléculas de gás carbônico, isso aqui é importante, e 2 ATPs. Por que duas moléculas de gás carbônico é importante? Porque elas são liberadas apenas na fermentação alcoólica. A liberação de gás carbônico é exclusiva da fermentação alcoólica.
tá? Comparando, obviamente, com a fermentação láctea, que se você for comparar com outros processos vão liberar gás carbônico, como fotossíntese. Aqui eu estou comparando com a fermentação láctea. Ela não libera gás carbônico. Na fermentação láctea, a partir de uma molécula de glicose, você tem liberação de 2 moléculas de ácido láctico e mais 2 moléculas de ATP. E é só. Aqui, na fermentação alcoólica, você vai ter liberação de gás carbônico também. Tá? Sempre lembrando que os unicelulares, eles querem o ATP. Esse álcool aqui é um resíduo. Então, quando vocês tiverem 18, 20 anos, que forem beber, porque eu sei que vocês não bebem hoje em dia, saibam que vocês estão bebendo resíduo de fermentação. Sobra de processos metabólicos de fungos, e eles não queriam isso, por isso que é um resíduo. Eles querem o ATP. Como resíduo, eles obtêm também, além do ATP, o álcool etílico. Só que esse processo de fermentação, pela liberação desse resíduo, tem grande importância aí para os seres humanos. Porque é através dele que você então produz vinhos, que você produz cerveja, que você produz também bebida destilada. Isso a gente está falando de coisas que o ser humano consome, como, entre aspas, alimento. Você pode ter também a produção de combustível, que é derivada desse processo. Você fermenta o caldo de cana. O que cana tem? Muito carboidrato. Fonte para que essas leveduras quebrem essas moléculas de carboidrato e façam fermentação. E através dessa fermentação, você tem então a produção de álcool etílico, que é o foco aqui. Ok? Ainda em se tratando de padarias, de panificadoras, você vai ter também a fermentação alcoólica sendo utilizada por conta do CO2 que é liberado. Então aqui no CO2, com o CO2, melhor dizendo, você vai fazer com que a massa de pães e outros produtos ali cresça. Você não sente gosto de álcool em pães, mas a fermentação alcoólica foi utilizada ali. Para quê? Porque com o CO2 que é liberado, você tem então a massa crescendo. E qual que é o combustível utilizado aqui? O amido da receita. Que essas leveduras vão quebrar, fazer fermentação alcoólica e liberar então esse gás carbônico. Ok? Espero que tenha ficado claro aqui. A gente não vai entrar em mais detalhes desse processo para vocês entenderem o básico.